Ao longo de 16 anos de pastorado e também durante todo o tempo de formação, durante todo o meu tempo de vida na igreja, tenho ouvido muito as pessoas dizerem o seguinte: bom, isso é para Deus, então não precisa ter tanta qualidade, não precisa ter tanto esmero, não precisa se esforçar tanto. Afinal de contas, é para Deus e Deus não se importa com esses detalhes materiais. Afinal de contas, Deus olha a intenção do coração. Bom, algo de errado não está certo nessa afirmação. E eu quero explicar para você no Evangelho do Dia. Fica aqui com a gente. Bom dia, povo de Deus, graça e paz a todos. Continuando o nosso propósito de meditar e orar o Evangelho que a igreja nos proclama a cada dia, nesse dia 29 de março, segunda-feira, o Evangelho que nós acolhemos é o Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos de 1 a 11, que diz: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vende este perfume por 300 denários e não se vende aos pobres? E não se dê aos pobres. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. O Evangelho do Senhor, louvado sejas ao Cristo, que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Querido povo de Deus, no Evangelho de hoje nós vemos o grande contraste entre o coração generoso de Maria, irmã de Lázaro, que a Sagrada Tradição atribui como sendo a própria Maria Madalena, e vemos também a mesquinhez e o sentimento dissimulado de Judas Iscariotes, que, sendo aquele que cuidava da bolsa, alegando cuidar dos pobres, ele subtraía para si mesmo os valores ali depositados. Vemos que Jesus havia ressuscitado Lázaro e havia um banquete que estava sendo servido, e muitas pessoas, por terem o relato da ressurreição e verem ali Lázaro bem, que havia falecido e foi ressuscitado por Jesus, então muitas pessoas passaram a crer. E diante disso, os fariseus queriam simplesmente não apenas matar Jesus, mas queriam matar Lázaro também, porque ele era a prova do poder de Deus manifesto na vida do seu Filho Jesus Cristo. E naquele momento do banquete, Maria Madalena, irmã de Lázaro, se aproxima com um frasco de um perfume muito precioso, feito de nardo puro. E ela quebra o frasco e derrama todo o perfume aos pés de Jesus, de modo que o cheiro daquele perfume precioso preenche toda a casa. E naquele momento, Judas resmunga e diz: ora, por que não se vendeu isso por 300 denários? Afinal de contas, esse perfume é muito precioso. Por que não se vendeu isso por 300 denários, que correspondia ao pago por 300 dias de trabalho de um trabalhador romano comum? Por que não se vendeu isso por tanto dinheiro e não se deu aos pobres? Mas o próprio Evangelho mostra que não era a intenção de cuidar dos pobres que movia aquele resmungar de Judas Iscariotes, mas é porque ele, quando o dinheiro entrava na bolsa, ele subtraía para si, ele era ladrão. E o seu coração já estava tomado pelo sentimento de ódio contra Deus e contra tudo que Jesus representava. Era um discípulo dissimulado, não de coração e não verdadeiro. Ele já havia se perdido e o mal já havia se instalado no seu coração. Bom, nós vemos aqui o grande contraste entre a generosidade de Maria, irmã de Lázaro, que depositou aos pés de Jesus algo preciosíssimo, algo que custava muito dinheiro, algo que era muito precioso e muito valorizado, inclusive materialmente. E ela fez isso com o coração completamente desprendido. Ela derramou o que tinha de melhor aos pés de Jesus. Ao passo
que Judas, cheio de mesquinharia e de sentimento de corrupção, ele resmungou, porque alguém colocou aos pés de Jesus algo que era muito precioso. Eis aqui o grande contraste. A generosidade do coração de Maria, irmã de Lázaro, e a mesquinhez gananciosa do coração de Judas. Na nossa vida cristã, nós somos convidados e somos ensinados que tudo quanto fizermos ao Senhor, que possamos fazer de todo o nosso coração. Portanto, se você vai à igreja, vai prestar culto a Deus, vai adorar, vai participar da celebração eucarística, faça o seu melhor. Se você vai cantar na igreja, ajudando como voluntário, faça o seu melhor. Não é que você tem que ser um Beethoven ou um virtuose e ser o melhor músico do mundo, não. Mas se você vai, faça com esmero, faça o seu melhor, estude, se prepare. Se você é ministro do altar, sacerdote, diácono, vai participar, vai pregar, vai conduzir de alguma forma a celebração, faça o seu melhor. Se você vai para adorar como fiel, leve o melhor do seu coração e faça o seu melhor. Se você contribui na casa de Deus, faça o seu melhor. Se você é dizimista, faça com alegria. Se você vai servir em alguma obra de evangelização da igreja, faça o seu melhor, porque Deus não merece nada mais, nada menos do que o melhor que o nosso coração tem a oferecer. E hoje eu quero convidar você, nesse dia tão especial, nessa segunda-feira da Semana Santa, eu quero convidar você a oferecer o melhor coração, o melhor sacrifício do seu coração na presença de Deus. Que hoje você possa orar, né? A gente espera que você ore, que você ofereça a Deus a melhor oração, que você ofereça a Deus a melhor obediência, que você ofereça a Deus o melhor louvor, que você ofereça a Deus o melhor que você tem, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, e Ele é digno do nosso melhor. Portanto, como nos ensina a palavra de Deus, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, porque Ele é digno do nosso melhor. Deus abençoe você. Se você tem sido abençoado com esse conteúdo da oração, do Evangelho do dia, eu quero convidar você a curtir e a compartilhar esse conteúdo. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.